O título da mensagem de hoje é: Deus está abreviando o tempo por amor a você. Por amor a você. Deus está abreviando o tempo da volta de Jesus por amor a você. Está lá em Mateus 24, 22. Mateus 24, 22. Se puder projetar, se puder abrir aí a sua Bíblia. Tá? Jesus falando aos seus discípulos sobre o tempo do fim. Mateus 24, 22 diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vamos repetir? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aquele dia serão abreviados. Jesus está falando aqui que o Pai abreviaria o dia da sua volta por amor a nós. Porque ele disse que se continuasse até as coisas como estavam acontecendo ou como aconteceriam, ninguém se salvaria. Eu entendo aí talvez um paralelo, né, que a gente poderia fazer com Sodoma e Gomorra. O mal em Sodoma e Gomorra chegou num limite de Deus. E Deus falou: vou destruir tudo. Não fosse a intercessão de Abraão, nem Ló teria se salvado. Nem fosse a intercessão de Abraão, nem Ló teria se salvado. Tudo foi destruído em Sodoma e Gomorra, porque o pecado chegou no limite de Deus. Existe limite para Deus? Deus se põe limite. Não existe limite para Deus, mas o próprio Deus se põe limite por aquilo que Ele coloca, por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele revela. Eu creio que não fosse a intercessão, não fosse Abraão ter entrado, né, na conversa, porque como nós aprendemos, né, na quinta-feira aqui, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus filhos, aos seus profetas. E quando Deus falou para Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra, chegou no meu limite, eu vou destruir tudo. Abraão se colocou na brecha. Abraão falou: Senhor, não faça isso. Não faça isso, que tem gente do Senhor lá. E aí nós vimos que naquele momento, né, a negociação de Deus, de Abraão com Deus, né? Senhor, se tiver tanto, planta. Se tiver, eu não faço. Mas se tiver menos, se tiver, eu não faço. Mas se tiver, eu não faço. Senhor, então tira logo. Tá bom, então tira logo. Mas o resto vai ser destruído. E eu falo para vocês, queridos, com toda certeza, com toda segurança, é a intercessão de Jesus diante do trono de Deus que nos mantém vivos. Não fosse a intercessão de Jesus diante do trono de Deus, o inimigo já nos teria destruído. É evidente que existem profecias, existem palavras, né, de proteção da igreja, de que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Tudo isso nós conhecemos, tudo isso nós sabemos. Mas nós sabemos também que Jesus está ao lado de Deus, intercedendo por nós, intercedendo por mim, por você, por todos aqueles que
aceitaram Ele como Senhor e Salvador, que se batizaram, que fazem parte do reino de Deus. Então Jesus está velando pelo reino de Deus, velando por nós, velando pela igreja. Amém? Aleluia. Nessa passagem aqui, Jesus está lá conversando com os discípulos dele e eles perguntando: Senhor, quando virá o fim? Como que vai ser isso? Quando que isso vai acontecer? E aí Jesus fala uma série de coisas para eles, profetizando acerca do futuro, e fala para eles: permaneçam firmes. Nós vamos ver isso. O que Jesus quis dizer com essa profecia? O seguinte: que aquilo que está acontecendo conosco hoje, aquilo que está acontecendo conosco no mundo hoje, Jesus já tinha preparado, já tinha visto isso lá quando ele estava com seus discípulos, e falou para eles: olha, vai acontecer isso, vai ser assim, 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 assim. E é o que nós estamos vivendo hoje. É uma evolução dos últimos anos, ela vem acelerando contra o tempo das nossas vidas. Deus está abreviando o tempo para a volta de Jesus, como está descrito na profecia dada por Ele. As exigências e urgências do nosso modo de viver, têm corrompido os nossos antigos bons costumes, tirando a nossa paz, sobrecarregando-nos e nos causando e nos cansando. Todas as pessoas hoje dormem e acordam cansados, enfadados e descontentes com a vida. É real isso ou não? O mundo hoje acorda cansado, não descansa. O mundo hoje está enfadado com a vida, tanto que quantos suicídios, quantas mortes, quanta gente perdendo a vida, por doenças às vezes até provocadas por esse cansaço, por esse enfado que a vida tem proporcionado. O crescente aumento das necessidades para uma vida dita digna nos dias atuais tem tirado o casal de dentro de casa. Isso era um dos antigos bons costumes nossos, marido e esposa tendo horários dentro de casa para estarem, a esposa cuidando dos filhos, o marido trabalhando e provendo o sustento da casa, Mas hoje não. Hoje tudo que nós necessitamos, o casal tem que trabalhar para gerar recurso financeiro. Recurso financeiro para quê? Para bancar o aluguel, a prestação da casa, o supermercado, a conta de água, luz, gás, prestação do carro, IPVA, IPTU, escola dos filhos, passeio de férias. Tudo isso vai trazendo sobre nós um peso. Tudo isso vai sobrecarregando a vida das pessoas, e para conseguir recursos para alcançar isso, as pessoas têm que se dedicar a trabalhar. É como se trabalhassem, mas não tivessem resultado do seu trabalho. Trabalhassem, mas não vissem o fruto do seu trabalho. É trabalhar, para poder ter e ter mais. Então busca mais e quer mais, e busca mais e quer mais, e trabalha. Isso está fazendo com que as pessoas sejam sobrecarregadas. Está escasso tempo para sentar marido e esposa com os filhos em volta de uma mesa para conversar. Nós falamos isso há poucos dias lá com o Cauê, sobre o sentados à mesa, que hoje o casal não senta mais à mesa. Hoje a família não senta mais em volta da mesa, porque cada
cada um tem as suas atividades, é atividade demais. Então, come de pé, come correndo, come, né? Cada um come num lugar, não? Então é sentado na mesa que o casal tem tempo para orientar os filhos, tomar ciência das suas necessidades. Hoje as famílias não fazem mais isso. O casal sai cedo de casa e volta tarde, cansado, e os filhos passaram o dia na creche, na escola, sozinhos em casa, ou muitas vezes com os avós. Esses dias até a Leila estava comentando isso, né? Quer dizer, a pessoa gera os filhos geram os filhos, e aí passa os filhos para a avó cuidar. Isso é perda de bom costume que existia. Quem cuidava dos filhos eram os pais. Quem orientava os filhos eram os pais dentro de casa, segundo a direção da casa, dada pelo marido. Hoje nossos filhos estão sendo orientados pela vida. Diz aquele cantor lá, não lembro o nome dele, né? Que diz, deixa a vida me levar. Hoje as pessoas estão deixando a vida levar eles. Para onde a vida está levando? Para o buraco, para as coisas ruins, para as coisas que se distanciam de Deus. Nossa próxima geração não está sendo educada pelos pais, mas pelas tias da creche, pelos professores da escola ou pelos amigos da internet. Estou falando alguma coisa errada aqui? Concordam com isso? Posso ouvir um amém? Amém. É só você ligar a televisão e ver nos noticiários. A escola que agride a criança, né? A creche que agride a criança, prende a criança no banheiro, que amarra a criança no poste, que prende ela na quadra fechada. É o desespero de tentar educar uma criança sem capacidade de educar, porque quem tem que educar é o pai e a mãe. A criança tinha que ser educada em casa, para lá na escola, lá na creche, ela ser uma criança educada. Os pais não educam mais, então as crianças estão livres, estão fazendo o que querem. E quando acontecem esses fatos que nós testemunhamos nesses últimos dias, os pais se levantam contra os educadores ainda. Então, nós criamos armadilhas para nós mesmos. Então nós estamos sendo educados hoje, essa próxima geração está sendo educada pelas tias da creche, pelos professores da escola, ou pior ainda, pelos amigos na internet. Mesmo em casa com os avós, passam a maior parte do tempo em seus quartos fechados, no celular ou no computador, plugados na rede, recebendo das plataformas digitais todo tipo de informação, boas e ruins, sem muitas vezes nenhuma censura do que acessa. Porque às vezes a avó, ela não tem conhecimento das coisas que estão acontecendo aí fora, que estão rolando nas redes, porque ela não tem, a cabeça dela já não está mais ligada em rede social, não está mais ligada naquilo que rola nas redes, e os netos estão acessando. Enquanto ela está lá na cozinha, né, preparando a comida dele, enquanto ela está lá achando que o netinho está lá no quarto, guardado no mal, ele está mergulhado na rede, sendo ensinado, ou mal ensinado pelo mundo. Então tem crescido o número de jovens manipulados pelos sites de relacionamento, né, sendo levados a cometerem atos absurdos, como nós vimos nesses últimos dias, ou se envolvendo em crimes até violentos, como vimos nesses últimos dias. Isso por quê? Por opção dos pais, que acham que pelo fato dos filhos estarem em casa acompanhados de um adulto, estão protegidos do mal, que infelizmente está entrando em casa pelo cabo da internet.
Eu ainda sou do tempo que os pastores brigavam com a televisão. O pastor dizia: a televisão é a janela do diabo dentro da sua casa. Quem aqui é dessa época? Levanta a mão aí. Pode levantar, Daniel. Pastor Daniel, uma vez ele falou assim: tira como é que é? Esse instrumento do diabo daqui. Nós ficamos quase um ano, ou mais de um ano, sem televisão na nossa casa, porque ele passava de costa para a televisão. Falou: isso é a janela do diabo dentro da casa. Glória a Deus pelo meu filho. Isso é testemunho, né? Mas nós somos dessa época. Hoje, não, a televisão hoje é nada. A televisão hoje é fichinha, perto do que a internet está fazendo, perto do que as redes estão lançando na cabeça das pessoas. Esse negócio de, eu tenho falado sempre para ler isso, né? Esse negócio de conversar pela internet, eu acho um absurdo. Pô, você fala, aí manda mensagem, aí a pessoa lá escreve e manda mensagem para você, aí você escreve outra coisa e manda mensagem para a pessoa. Mas você não está vendo a pessoa, você não está vendo olho no olho, você não está sabendo aquilo que realmente está rolando dentro dela. A pessoa sabe aquilo que ela está falando, e muitas vezes ela está falando aquilo que não é real, aquilo que não é verdade. Quando você usa o telefone, você conversa, querendo ou não, você conversa cara a cara com a pessoa. Você está ouvindo a voz dela, né? Então, pela voz, você identifica se ela está mentindo ou não. Agora, pela rede não, você escreve o que você quiser, né? Você põe ali coisas que te interessam que a pessoa saiba. E aí parece que está tudo bem. Nossa, que maravilha, né? A pessoa está tudo bem, quando no fundo está tudo complicado, está tudo destruído, né? Então, a internet é o mal? Não. A televisão também não é o mal. Ela é apenas um avanço nos meios de comunicação. O mau uso dela e a falta de controle sobre ela é o problema. Os pais hoje têm que ter cuidado redobrado. Tem que ter cuidado redobrado com as crianças. O que o seu filho está acessando na internet? Meu filho é tão bonzinho, ele passa o dia inteiro com o celular na internet. Não cria problema. Aí depois você descobre que a menina está tendo um caso com um cara casado, e ela sai de casa, pega um ônibus lá no Rio Grande do Sul e vai para São Paulo para encontrar com o cara, e o cara estupra ela, e daí? Ela estava tudo certinha, ela estava quietinha lá com o celular, né? Oh, puxa, que minha filha é maravilhosa. Ela fica o dia inteiro na internet, não dá dor de cabeça. Cuidado, filho. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. Temos que despertar, temos que acompanhar os nossos filhos, temos que saber aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão acessando, aquilo que eles pensam, e para isso precisa sentar com eles e conversar. Os professores hoje estão manipulando a mente das crianças para que elas sejam comunistas. A maioria. Né? As tias da creche não quer saber de nada, só quer ganhar o salário dela no fim do mês, e que a criança durma, que a criança não dê trabalho, que a criança fique quieta o tempo inteiro. Educar realmente aonde que está? Está acontecendo. Aí nós vemos filhos sendo aliciados pelos traficantes, né? Filhos entrando no banditismo, filhos roubando o celular na rua. Coitadinho do meu filho. Isso aí é a pressão da sociedade, né? É que ele não tem dinheiro para comprar a moto que ele gostaria, então ele rouba a moto de quem tem, né? E vai curtir lá nos baile funk lá com as menininhas com a moto roubada. Isso é culpa
da diferença, né, social. Será que é? Será que não é falta dos pais estarem orientando, educando e ensinando seus filhos e trazendo eles na direção? Agora, também o mundo está posto no maligno. Então, como é que o pai vai ensinar coisa certa para uma criança se ele mesmo está sendo orientado e dirigido pelo maligno? A tendência é que a coisa vai cada vez pior. E é o que nós estamos vivendo. Mas e os crentes? E os filhos dos crentes? E aqueles que são de Deus? A esse Deus fala: cuida do teu filho, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? E eu falo que não é só a internet que está assolando a sociedade hoje. É o momento do pecado que tem corrompido os bons costumes. É a licenciosidade que tem marcado os legisladores nos dias atuais, né, preocupados mais com suas carreiras e interesses particulares do que prover leis justas, punições adequadas para que o mal não cresça. A gente tem, essa semana eu fiquei surpreso até, ainda comentei isso com a lei, e a Suprema Corte Americana deliberou, né, numa situação lá nos Estados Unidos, que estava acontecendo um fato lá já há alguns anos. Pessoas que têm comércio, na realidade eles pegaram um caso que era uma doceria, e um casal homossexual foi lá pedir um bolo de comemoração, não sei do que, e a dona da doceria falou: olha, sinto muito, eu não faço. Não faço porque é contra a minha fé, contra a minha religião. Então, se você quiser fazer, faz em outro lugar, aqui eu não faço. E esse casal homossexual entrou numa ação contra a doceria, e o Supremo Tribunal não fez nada, deixou rolar. Essa semana passada teve um outro caso semelhante, isso depois de alguns anos passados. Teve um outro caso semelhante, né? Uma outra designer de bolos, de festa, de casamento e tal, recebeu lá um pedido de dois homens para um bolo de casamento deles. Ela falou: não faço. Não faço. Procure outro lugar, quem quiser fazer que faça, eu não faço. Não, eu não faço. É contra a minha fé. Eu não aceito isso, eu não faço. E aí o cara foram de novo para a justiça, e aí o Supremo Tribunal Americano, né, o Supremo Tribunal Americano, deliberou e falou que, por uma questão de fé, a pessoa pode não atender. E é uma coisa que a gente tem que entender isso, né? Que às vezes as pessoas colocam assim: mas o comércio está aberto ao público. Veja bem, o comércio está aberto ao público, a indústria está aberta ao público, mas ela não é pública, ela é privada. A mesma coisa eu falo com relação à igreja. A igreja é pública, qualquer um pode entrar. Não, a igreja é privada. Ela não é pública, nós não recebemos subsídio do governo, nós não recebemos ajuda do governo, nós não somos dirigidos pelo governo, nós somos dirigidos por Deus. Aleluia. Então a igreja é do Senhor Jesus, a igreja é privada. Quando alguém fala a igreja é pública, não, ela não é pública, ela está aberta ao público. Mas o público que quiser participar dela tem que estar de acordo com as normas expostas por ela. Amém? Amém. Você concorda com isso? Levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo em frente aqui. E o próprio homem e mulher estão abrindo mão
das suas identidades, fazendo concessão com todo tipo de aberração, baseados na liberdade e no livre-arbítrio, e ainda pregam abertamente, com muito orgulho. Aí eu pergunto, orgulho de quê? Orgulho de ser pecador? De desrespeitar os princípios estabelecidos por Deus? E o pior é que isso é aplaudido pelos nossos legisladores, que tentam nos forçar a concordar e apoiá-los. Nosso direito à prática religiosa estabelecida pela nossa Constituição. É nosso direito. Nosso direito de nos posicionar dentro da Bíblia é dado pela nossa Constituição. As autoridades não poderiam legislar sobre isso, não poderiam nos obrigar a nada. Assim como não obrigam eles, também não podem nos obrigar. Amém? Isso tem sobrecarregado os crentes em Jesus, que andam na contramão desse sistema, sofrendo perseguições pela sua fé, por não ser conivente com essas coisas. Quem aqui já passou por isso? Eu não concordo. Mas você tem que concordar. Você não pode falar contra. Você não pode se levantar contra, não. Você vai ser preso. Não há perseguição no nosso país? Há. Para você exercer a sua fé, tem perseguição. Se você quiser exercer a sua fé de fato, tem perseguição. Eu pergunto para ele, lá na tua escola, você pode falar de Jesus abertamente durante a aula? Por quê? Porque o governo não permite. O governo é laico. Não, o governo não é laico, não, o governo é ateu. Se ele fosse laico, ele permitiria. Professores crentes podem falar de Jesus. O professor espírita pode falar da religião dele. Mas não, ninguém pode falar de religião dentro da escola, porque o governo é laico, o país é laico. Não, o país é ateu, o governo é ateu, o governo está fechando os olhos para as coisas de Deus e está abrindo, escancarando as portas para as coisas do diabo, valorizando aquilo que é contra Deus, tirando o direito daqueles que servem a Deus, porque isso incomoda as trevas, e as trevas estão militando contra a luz. Amém? Mas glória a Deus, pela sua misericórdia, Ele deu à igreja um abrigo e um lugar de descanso. Deus deu à igreja como abrigo e um lugar de descanso para os crentes. Jesus afirmou em Mateus 11, 28, 29 e 30: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A igreja, queridos, é o lugar onde nós manifestamos o amor de Cristo entre nós, para com Deus, e isso nos traz descanso, isso nos traz segurança. Quando você abraça o seu irmão, quando você fala para o teu irmão que você o ama, você está dizendo para ele: olha, conta comigo, eu estou do teu lado. O mundo não está assim. O mundo não faz isso. É só na igreja. Quando nós amamos o próximo, nós estamos realmente falando para ele: olha, aqui tem um lugar de descanso, vem para cá, vem para Jesus. Nós temos sido ensinados pela igreja moderna de que a igreja não é paredes. Realmente a igreja não são paredes, né?
que a igreja é algo subjetivo, é algo assim, etéreo, né? É uma ilusão. Porque a igreja está dentro de nós, nós somos a igreja, entendeu? Jesus está em nós. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que Deus estabeleceu na terra locais onde a igreja dele se reúne. Isso é reconhecido em todo o mundo como lugar na casa de Deus. Isso é reconhecido até nas constituições dos países, que esse local é santo, dedicado a Deus, ou outros lugares também reservados a outros deuses. Mas nós nos reunimos aqui, temos esse local que Deus preparou para nós aqui, para nós nos reunirmos aqui, e esse local é santo. E a nossa Constituição, nossa lei maior, ela nos garante direitos desse lugar. Então, quando nós falamos igreja quatro paredes, é porque ela é a imagem visível da igreja invisível que está em nós, que somos nós. Só para vocês terem uma ideia, se uma pessoa, qualquer pessoa, um bandido, entrar aqui, a polícia não pode entrar atrás dele. Isso não é respeitado. Sem dúvida, isso não é respeitado no nosso país. Mas a Constituição dá esse direito. A polícia teria que ficar, cercar tudo e esperar ele sair daqui para poder prendê-lo. Ela não pode invadir esse lugar aqui sem uma ordem judicial. E para ter uma ordem judicial, a igreja pode até brecar essa ordem judicial, porque na Constituição não permite isso. E são direitos que nós temos, que está perdido nesse espaço, porque as pessoas não respeitam mais as leis. O bandido não respeita a lei, o policial não respeita a lei, a justiça não respeita a lei, os políticos não respeitam a lei, ninguém respeita a lei. Isso são dias maus. É isso que queria crescer, que Jesus já previu lá, que os apóstolos dele, escuta, o mal vai crescer numa proporção que vai dar a impressão que ele vai consumir tudo, que ele vai dominar tudo. Só que Deus está no controle. Amém? Amém? Deus é maior que tudo isso. E Deus estabeleceu a igreja como um local de refúgio. De refúgio para todo aquele que busca nele descanso. Jesus falou: vem para mim, vem para cá, reúne aqui, fica aqui. Aqui você vai ter os seus irmãos ao lado. Aqui você vai poder um ajudar o outro. Aqui você vai poder pedir uma oração. Aqui você vai poder ajudar na necessidade um do outro. A igreja virtual, queridos, é muito maravilhosa, só que ela não funciona. Ela não funciona porque ninguém vai ter contato um com o outro. Cadê o contato um com o outro? Cadê o abraço? Cadê o ósculo santo, o beijo? É necessário isso. Nós precisamos disso. Emocionalmente nós precisamos disso. Nós precisamos sentir o carinho do nosso irmão. Nós precisamos sentir que o nosso irmão está preocupado conosco, que ele está nos ajudando, que você pode contar com ele. Tudo isso faz parte da igreja. Tudo isso está dentro da igreja. É na comunhão com os santos, no servir um ao outro, na adoração conjunta, no envolvimento na obra de Deus, que Jesus entra com alívio e descanso para a nossa alma. As pessoas colocam a igreja como segundo plano na sua vida. Não, quando a igreja estiver tranquilo. Se eu tiver alguma coisa para fazer, eu faço a outra coisa e deixo a igreja de lado. Como se a igreja fosse um entrave, algo que prejudica e não ajuda.
como se fosse um peso para ser carregado. Eu tenho falado isso. Ontem uma sobrinha minha lá de Vitória ligou, eu conversando com ela. É uma sobrinha muito amada, que a gente pregou para ela, ela aceitou Jesus há muitos anos atrás, Cristina. E ela tem uma preocupação muito grande comigo, com a Leila, a gente tem um carinho muito grande entre nós. E outra, ela estava falando sobre isso, como Deus nos abençoa. Ela ficou sabendo do que aconteceu comigo, né? Leila conversou com ela, passou tudo, deu testemunho daquilo que Deus fez. Ela ficou maravilhada. E aí ela conversando comigo depois, falou: tio, como Deus é bom, como Deus abençoa, como Deus tem nos abençoado. Eu também tenho sido muito abençoada e tal. Aí eu falei para ela, sabe, Cristina, aqueles que trabalham para Deus recebem salário. Aí ela falou: como assim, tio? Eu falei: todos que trabalham para Deus recebem salário. Deus é um excelente patrão. Deus paga o salário, 13º, 14º, 15º, e Deus dá férias e descanso, porque Ele não quer que amanhã você chegue diante dele e fale assim: Senhor, eu trabalhei tanto para o Senhor e não ganhei nada. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, Tu não me abençoaste. Trabalhei e não recebi a Tua bênção. Deus abençoa, além daquilo que nós pensamos ou buscamos. E a palavra de Deus diz: aqueles que o amam, aqueles que trabalham para Ele, aqueles que dedicam a sua vida a eles, aqueles que põem tempo de servi-lo. Quando eu falo isso, quando os pastores falam isso, as ovelhas dizem: isso aí é puxar sardinha, ele quer mover para que a igreja se envolva mais e trabalhe mais. Não é isso, não. É o bem de vocês, é o bem das ovelhas. Se você tiver um rebanho de ovelhas, né, e você tem ali uma ovelha que não só te dá dor de cabeça, todas as outras ovelhas estão ali, pastando bonitinho, tomando a água delas, dando a sua lã, né, no tempo certo, e aquela ovelha só dá dor de cabeça, só traz problema, foge e tal, e o pastor vai atrás. Aí, o que o pastor faz? Vai lá e quebra as pernas dela. Se mesmo assim ela não mudar, você sabe o que faz? Come a carne dela. Você vai continuar me dando dor de cabeça? Tira o couro dela, vende o couro, né? E come a carne. Parece um negócio meio estranho, mas é verdade, é assim que funciona. Aquele que dá fruto, Jesus falou: quem dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. O que não dá fruto, o que Ele faz? O que está escrito lá? Agora que não der fruto, o que Ele faz? Corta e lança no fogo. Corta e lança no fogo. Querido, nós temos que acordar. Nós temos que entender que a nossa vida não é só ganhar dinheiro, que a nossa vida não é só trabalhar para a gente ter bens, porque os bens vão ficar aqui, os bens vão acabar. Você compra um celular de última geração, 5G, com 3 câmeras, com não sei o que, parará, pô, e pagou 6 mil no celular. Aí você está no trânsito, o farol fecha, o bandido quebra o vidro, te arranca o teu celular e leva embora. Valeu a pena você investir tempo do seu trabalho, custo de seu suor para comprar o celular para o bandido roubar? E é assim que o mundo está funcionando. Agora, o tempo que você gasta dentro da igreja, junto com os irmãos, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, trazendo pessoas para Jesus, alcançando vidas, isso, querido, Jesus paga isso, e paga muito bem. Paga com paz, paga com alegria, paga com sossego, com tranquilidade, cura de enfermidades. Tudo isso Jesus faz para aqueles que querem
viver com Ele, trabalhar com Ele e andar com Ele. Amém? Ao participar ativamente e regularmente das atividades da igreja, o crente ganha força e vigor para enfrentar o mundo. Revestidos da armadura de Deus para barrar as investidas do diabo, para apagar os dardos inflamados do maligno, ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Você quer ser mais que vencedor em Cristo Jesus? Você quer ter uma vida de paz? Você quer ter uma vida alegre? Você quer ter tranquilidade na sua vida? Sirva a Deus. Sirva a Deus. Se envolva na igreja, se envolva nos trabalhos da igreja. Diga para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas todo mundo tem medo de fazer isso. Mas aí eu vou assumir um compromisso, aí eu tenho que cumprir o meu compromisso, aí eu não vou ter mais tempo de tirar o meu descanso, de ir para a praia no fim de semana, de fazer não sei o que no fim de semana, eu vou ter que estar na igreja. Então, é opção. É melhor estar na praia do que estar na igreja? Se essa for a sua opção, que seja. Agora, saiba que tem preço para isso. Não é ser fanático. Eu sempre falei aqui, eu não prego fanatismo. Eu sou contra o fanatismo. Mas eu sou a favor do envolvimento na obra de Deus. Eu sou a favor do trabalho dedicado na obra de Deus. E eu falo isso como testemunho. Porque eu fiz isso toda a minha vida. Desde que eu aceitei Jesus. Desde que eu conheci a minha esposa. E fui para a igreja. E nunca me afastei da igreja. Sempre trabalhando, sempre à frente do trabalho, sempre junto com ela. Deus nos abençoou e nos trouxe até aqui. Não sou rico? Não. E nem quero ser rico. Rico dá muito trabalho. Ser rico dá trabalho. Não? O apóstolo Paulo era rico, abriu mão. Não? Já fui rico, hoje sou pobre. Já tive abundância, hoje passo necessidade. Só que ele era abençoado. E eu falo, eu e a Leila vivemos isso, vivemos essa experiência. Já fomos ricos. Já fomos ricos. Hoje nós não somos ricos, hoje nós somos pobres. Outro dia eu falei, hoje eu não tenho nem onde cair morto. Até sim, temos um pedaço do sítio lá em Peruíbe, né? Qualquer coisa a gente se enterra lá. Tem um pedaço do sítio lá que meu sogro deu de presente para nós, que nunca foi passado para nós, mas está lá, né? Hoje é Mata Atlântica, não pode mais tirar a árvore, não pode fazer nada, mas pelo menos eu tenho onde cair morto. Qualquer coisa eu vou para lá e me enterro lá. Mas é isso, gente. Só para encerrar, nós vamos ler mais alguns assuntos, alguns versículos dentro desse tema. 1 Tessalonicenses 3,13, se possível projetar, façam aí. 1 Tessalonicenses 3,13 diz assim: que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Um dia nós vamos voltar, eu vou falar sobre isso numa dessas quintas-feiras aí para frente, viu? A vida do Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 5,23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está às portas, Deus está abreviando os tempos por amor de nós. 2 Timóteo 4,8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A igreja tem que estar preparada para a vinda de Jesus. Não tem que ter medo. Ai, puxa, Jesus vai voltar, e aí? Ah, Jesus vai voltar, eu não vou casar. Ah, Jesus vai voltar, eu não vou ter filho. Ame a volta de Jesus, não importa, Ele sabe o que é melhor para você. Mateus 4, 3 a 8 diz assim:
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém nos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra rei, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nós estamos vendo isso hoje, nós estamos vendo isso a todo instante. Amém? Mateus 24, de 11 a 14 diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então verá o fim. E o último trecho que nós vamos ler é Mateus 24, 21 a 27. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa de nós, por causa de você, por causa de mim, aqueles dias serão abreviados. E nós estamos vendo esses dias sendo abreviados. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não sabe, ou ali está ele, dentro da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? Aleluia. Então o que é que nós temos que fazer? Manter a nossa posição. Manter a nossa posição. Continuar buscando a Deus de coração, santificando a nossa vida na presença de Deus todos o tempo, todos os dias, até Jesus voltar. E Ele não vai dar sinal, Ele não vai antecipar, vai falar: olha, se prepara, igreja, que eu estou voltando. Não, Ele vai surgir de um momento para outro. Quando você menos esperar, a igreja vai ser arrebatada e o mundo vai entrar na grande tribulação. Então, continue firme, continue perseverando, espere um momento que isso vai acontecer e não demora. Amém? Então, amados, leve sua vida na presença de Deus e aguarde a vinda de nosso Senhor Salvador, que está muito mais próximo a cada dia, na certeza de que Deus está abreviando o tempo da volta de Jesus por amor a nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele pede para orar.